as incrivelmente bizarras Olimpíadas de St. Louis de 1904. Vídeo do canal, por onde Andrei, ótimo nome na verdade, patrocinado pelo Black Erro. No caso ele mandou pela Twitch. Vambora. Os Jogos Olímpicos são os maiores e mais prestigiosos eventos esportivos do planeta. Aham. Nenhum campeonatinho chega aos pés do tamanho que esse evento tem. Eu mandei esse porque tem algo que você vai gostar e se identificar, eu acho. Ok. Eu gosto de Olimpíada em geral, então não sei, né? A gente vive na era dos mega eventos e esses são os maiores. Até Pô, sabe o que eu mais assisto em geral no meu tempo livre, mais que qualquer outra coisa? YouTube Shorts. Eu só fico scrollando a porra dos shorts do banheiro. Ou na cama. Eu fico só scrollando. O que tem passado muito é campeonato mundial de escalada. E eu acho muito foda, porque na minha cabeça era fisicamente impossível o que algumas dessas pessoas conseguiam fazer. É incrível. por isso é legal voltar ao passado para colocar as coisas um pouco em perspectiva. Até um tempo em que os atletas tinham que ser convencidos a participar de eventos como esse. Tem muita coisa incrível para ser contada da história olímpica. Mas se você acompanha esse canal, você já percebeu que a nossa preferência é pela esculhambação. Então quanto mais várzea, melhor. Por isso a nossa pesquisa leva a gente até St. Louis, nos Estados Unidos, nas Olimpíadas de 1904. A terceira edição. Imagina uma escalada correndo, combinação perfeita para Fernando Hernandes. É por isso que eu tô gostando tanto de jogar Homem-Aranha 2, porque eu posso correr na parede. Organizada pelo Barão de Coubertin e seus amigos. Não foi a pioneira, não foi a mais brilhante. Os resultados esportivos não são relevantes. Então por que falar de um evento como esse? Porque é impossível achar uma Olimpíada em toda a história que seja tão bizarra quanto essa. Uma Olimpíada tão esquisita que nem o Barão de Coubertin achava que ia ser divertida. Por onde andei, enquanto você me procurava, e o que eu te dei? 1904. O planeta Terra era outro. A República tinha sido proclamada Era? Onde é que a gente tava? outro dia e o nosso presidente era um paulistano chamado Rodrigues Alves. Que tal começarmos a discussão de novo de qual letra do LGBT tem o banco de escalada? Eu não tenho ideia, na verdade. Nos jornais brasileiros da época, você até encontra menções a um negócio chamado Jogos Olímpicos, mas eles significavam outra coisa. Quando o Obrigado, Rockper. pessoal falava de Jogos Olímpicos, eles estavam falando de um Eu gosto de ser elogiado. espetáculo corporal de apresentações, uma coisa meio teatro, encontra Cirque du Soleil 100 anos Podemos deixar pros homens trans? Ah, pode ser homem trans escala. Se for um homem trans gay, ele consegue correr escalando. atrás. Você tinha trupes de Jogos Olímpicos que faziam excursões e se apresentavam. Não tinha nada a ver com competições entre atletas. Até porque as primeiras Olimpíadas, no sentido que a gente conhece hoje, os Olímpicos, evento de abertura, os maiores atletas do mundo e a Rússia banida por doping, não tinha o prestígio que tem hoje. A primeira Olimpíada moderna tinha sido realizada em 1896 em Atenas, o berço dos Jogos da Antiguidade, que foram a inspiração para o Barão de Coubertin criar esse rolê todo que ele criou. Em 1904, depois de uma primeira edição bem sucedida em Atenas e uma bem mais ou menos em Paris, os Jogos foram parar em St. Louis, nos Estados Unidos. A primeira Olimpíada do Novo Mundo. Originalmente era para ser em Chicago, mas o pessoal de St. Louis ficou bravo porque eles iam organizar ao mesmo tempo um evento gigante, a Exposição Universal de 1904, que comemorava os 100 anos da compra do A Abertura de Paris foi Poggers. Tinha um assassino muito foda. Quer dizer, um assassino legal, tá ligado? Quer dizer, vocês entenderam. território da Louisiana. A sugestão foi juntar tudo para que um evento não competisse com o outro, e foi o que acabou acontecendo. Meet me in St. Louis, Louis, meet me at the fair. Don't tell me. Será que tem cristão muito extremado que acha que as Olimpíadas modernas são paganismo? Eu acho que não. Eu acho que é um pouquinho longe. The lights are shining any place but there. O problema é que St. Louis não era uma cidade bem adaptada para receber um evento teoricamente mundial. Se você olhar com atenção, você vai ver que St. Louis fica no Missouri, no coração do meio oeste americano, e era parte do antigo território da Louisiana, que pertencia à França na época da colônia. Esse pedaço aí de terra gigantesco foi vendido aos Estados Unidos, o que significou um marco na ocupação do Oeste. Era isso que a feira estava comemorando 100 anos depois. Essa posição central da cidade no território americano é uma vantagem estratégica até hoje para o transporte de cargas, mas para viajantes do mundo todo em 19... Tecnicamente o Natal é pagão e foi ressignificado pelos colonizadores. Não fale isso em voz alta, tem gente me xingando. 1904 era um problema Mas sim. de logística gigante que impediu vários atletas de participarem. Era um mundo pré-globalização e feiras como essa mundiais
serviam para que os países se encontrassem e se mostrassem uns para os outros. Na de 1904, o mundo pôde ver novidades gastronômicas dos Estados Unidos, como hambúrguer, cachorro-quente e algodão doce. E coisas meio bizarras, tipo um cavalo matemático. For 15 cents, you could watch him use blocks to spell his name and even do Lembrando que ontem foi aniversário de James Baxter, nosso cavalo favorito. math. His wonders were later celebrated in a song which included the verse, I can count and I can add. Know my James Baxter. alphabet, and that's not bad. I can even give you change. For a horse, that seems strange. O Brasil participou dessa feira com um pavilhão lindo, um dos mais elogiados da feira. Depois, esse pavilhão foi desmontado e despachado de navio para o Rio de Janeiro para ser remontado no centro da cidade com o nome de Palácio Monroe, que foi sede do Senado até 1960. O palácio virou um ícone arquitetônico do Rio de Janeiro que chegou até a aparecer na nota de dinheiro de 200 mil réis. Em 76, Caralho, eu moro aqui, eu não tô ligado disso. Tá bom. ele acabou demolido e virou essa praça sem graça nenhuma na É, eu não gosto dessa praça, tô ligado. Não sabia que era por aí, que era aí, então. Caralho. Caralho, ok. Tudo bem. Cinelândia. Tem um documento que existe, é tipo um Caralho. The more you know da sociedade, eu acho, né? Tá tudo bem. catálogo que detalha a participação do Brasil na feira de 1904, lançado na época. Ele apresenta o Brasil para os gringos em quase 200 páginas, com um monte de detalhes ultra específicos, tipo uma tabela documentando a produção de diamantes em gramas do estado de Minas Gerais. O documento ajuda a entender a ideia da feira e por que é importante participar dela. Apresentar o Informações novas vindo de 100 anos atrás, bem doido. Pois é, muito foda. país para atrair interesse internacional e, claro, investimentos de empresários. No departamento de Alguém devia pagar o iceberg do Rio por Danas ver? Eu veria muito de boa, na verdade. Eu vou pegar café. Um segundinho. Ora, voltei, não tem ninguém conversando sobre nada. Caraca. Esse é o chat que eu quero pra minha vida? Esse é o Maurício que eu realmente quero? Ok, sou fã de Danas, tá tudo bem, eu permito então. Enfim, vamos continuar. cultura física, Estamos mortos? F. F no chat, pro chat. ou seja, esportes, o Brasil decidiu selecionar o Rio Grande do Sul como exemplo na exposição. Ok. E de acordo com o catálogo, o Grêmio apareceu por lá. O documento é em inglês, mas você encontra o PDF Mas como é que isso afetou ele? Ah! Piada de 2 anos atrás! Ai, eu bati na minha perna e doeu. Eu bati mal nela, enfim. na internet. Eu vou deixar o link na descrição, caso você se sinta com vontade de se aventurar por ele. Mas a gente tá aqui pra falar de Olimpíadas, né? Primeiro, um recadinho da KTO, porque os Jogos de Paris estão aí, vão ser Ok. incríveis, e eles Eles foram bons, sim. decidiram dar uma força pra torcida do Brasil com 2 apostas grátis. Eu vou dar uma... Consegue um bônus de até 20% do primeiro depósito. Mas a gente tá Eu te garanto que, tipo, pra hoje em dia isso não afeta mais, porque já passou a Olimpíada. Lembrando que nós tivemos uma incrível foto da porra do Medina, que depois eu vi alguém vendendo um caderno por R$200 com a foto do Medina. Incrível. aqui pra falar de Olimpíadas, né? Pois é. Elas eram um bracinho bem menor desse evento gigantesco. Nessa época, viajar de um lado para o outro do mundo já não era muito fácil. E eram poucos os países que conseguiam participar de eventos como esse que ainda não tinham essa importância mundial reconhecida. Ainda tinha um negócio acontecendo que chamava Guerra Russo-Japonesa, que ainda deixava tudo mais bagunçado ainda. No fim das contas, poucos atletas participaram e só Tiliba não perde tempo. Pois é. Pô, já que a Tiliba pensou, é igual a imagem que a gente geralmente coloca lá de surfista nos nossos cadernos. Muito legal. Vamos vender o caderno por R$200. Eu fui recentemente pra papelaria e eu queria comprar um caderno legal, porque, tipo, tinha alguns cadernos bonitos e tal. Eu, porra, maneiro. Só que esses cadernos com capa bonita é, tipo, R$60, R$70. Por que eu vou gastar R$70 no caderno? Que eu posso gastar 30 por ter uma capa menos bonitinha. 30 ainda é muito, na verdade. Enfim. 12 países enviaram Nunca vi um surfista na vida real. Eu surfava quando eu era pequeno. delegações. Só que era bodyboard. Quando eu ia pra surf mesmo, eu não tinha como. Mas é a vida. A gente tá falando aqui que essa Olimpíada foi pequena Queria aprender a surfar mesmo. Enfim. o tempo todo, mas quão pequena? A melhor forma de entender o que foram as Olimpíadas de St. Louis é dar uma olhada na maratona. Uma prova que acabou entrando para a história como um dos eventos esportivos mais bizarros da história da humanidade. A maratona é a prova mais nobre de qualquer Olimpíada. Mas ela não era disputada nas Olimpíadas gregas da antiguidade. Ninguém corria 42,195 km em Atenas. Quando o Barão de Coubertin e os amigos dele criaram as Olimpíadas modernas, eles Até onde você sabe. queriam alguma coisa que remetesse à glória dos gregos para traçar uma conexão com a antiguidade e foram atrás de uma lenda. Conta o historiador Heródoto que em 490 a.C., tropas persas desembarcaram na cidade de Maratona, na Grécia, para atacar Atenas.
Aham. O mensageiro Fidípedes foi enviado a Esparta para pedir ajuda e correu 246 quilômetros em um dia para pedir socorro. Caralho. Tá bom. Como todas Eu faço isso numa tarde. Mas tá bom. as histórias gregas, ela foi mudando de forma, e uma versão mais conhecida diz que, na verdade, o trajeto que ele fez foi o de 40 quilômetros entre Maratona e Atenas. Ah, é. É por isso que o... É verdade. É por isso que tá, ok. E a corrida Eu esqueci da chama maratona, é isso que eu quis dizer. foi no final da guerra, só para informar os atenienses que os gregos tinham vencido. Por isso, a maratona de hoje tem pouco mais de 40 Eu faço em uma hora? Então, eu falei que eu faço em uma tarde, mas quando eu tô meio cansado e preguiçoso, né? Se eu estiver um pouquinho melhor, eu faço em tipo 30 minutos, tá ligado? quilômetros. A maratona das Olimpíadas de 1904 aconteceu no dia 30 de agosto. 32 atletas de 7 países se reuniram num dos dias mais quentes do ano para correr uma das provas mais bizarras da história do esporte mundial. Era esse circuito aí, 5 voltas em torno do estádio, depois fé. Pera, como assim depois de fé? A delegação americana era mais sem graça e continha vários ex-campeões da maratona de Boston. A Pera, é só correr em volta do estádio mesmo? Grécia enviou 10 competidores. Lental e Jean Machiani representaram a África do Sul. Eles eram membros da tribo Tsuana e estavam na feira de St. Louis para participar de uma apresentação que reencenava a Guerra dos Boeres. Terminaram em 9º e 12º, respectivamente. Tá bom. Os relatos contam que se o Lental não tivesse sido perseguido por um cachorro durante 1 milha, talvez ele pudesse ter saído melhor. Cuba, Caralho, tá bom. que estava independente há 2 anos, enviou essa figura aí. Félix Carbajal, um ex-carteiro de 1,55 m, Pera, qual que é o lugar? em cachorro durante 1 milha, talvez ele pudesse ter saído melhor. Cuba, que estava independente Ok. há 2 anos, enviou essa figura aí. Félix Carbajal, um ex-carteiro de 1,55 m, tinha o sonho de correr a maratona. Ele fazia demonstrações de corrida para angariar fundos para a viagem e acabou conseguindo. Nosso pequeno gigante, vambora. Chegando em Nova Orleans, ele apostou a grana da viagem num jogo de dados, perdeu tudo e teve que mochilar até conseguir chegar em St. Louis. Ok. O cara fez uma maratona antes da maratona, vambora. No dia da prova, o Carbajal percebeu que talvez o seu traje não fosse o mais adequado para Você acha? uma prova daquelas naquele clima. E aí nasceu o espírito olímpico. O atleta americano Martin Sheridan arrumou uma tesoura e cortou a roupa dele para ajudar a refrescar. O bizarro é que ele, apesar de tudo isso, foi um dos melhores da prova. Um oficial escreveu depois: dos 4 primeiros a terminar, Carbajal era o melhor fisicamente. Onde quer que tivesse uma multidão parada para ver os atletas passarem, ele parava para conversar no inglês meio quebrado e deve ter perdido uns 60 minutos só nisso. Caralho! Em uma ocasião, ele parou no meu carro, onde tinha um grupo comendo pêssegos, e pediu um. Sendo negado, ele roubou 2 e comeu enquanto corria. Mais tarde, Meu Deus, ok. Nosso power scalingzinho de maratona que estamos fazendo aqui, eu acho que ele ganha. Eu acho que esse cara ganha, porque ele decidiu, tipo, vou parar a maratona aqui antes de completar ela, e ainda assim chegou, tipo, no top 4. Porra, Félix. tarde, ainda com fome, ele parou para comer 2 maçãs. Só que uma estava estragada, ele passou mal e teve um desarranjo intestinal. Para se recuperar, ele deitou e cochilou no meio da prova, acordou depois, continuou correndo e terminou na 4ª posição. Eu amo esse homem! Eu amo esse homem! O clima quente e o circuito terrível da maratona de St. Louis estava cobrando muito caro na saúde dos atletas, que Imagina se ele quiser, pois é! tinham que lidar com o fato de que nuvens de terra e poeira subiam enquanto eles corriam. Além disso, os carros dos oficiais que acompanhavam os atletas soltavam fumaça e os relatos são terríveis. O atleta americano John Lorden vomitou logo depois de deixar a pista inicial e teve que desistir. Após 15 quilômetros de prova, o americano Fred Lorr sentiu câimbras e teve que pedir para sair. Ele pediu refúgio e subiu em um dos carros para descansar. O Sam Mellor, que liderava a prova, também sentiu câimbras e largou. O William Garcia colapsou de calor e foi levado a um hospital. Lá eles diagnosticaram uma hemorragia no estômago que poderia ter acabado com a vida dele se ele continuasse correndo. Caralho. No meio disso tudo, o metalúrgico americano Thomas Hicks estava completamente derrotado, mas continuava na disputa. Nessa época, os atletas podiam ser acompanhados e até ajudados por uma equipe que andava junto, e ele foi muito. Depois de muito esforço coletivo, ele liderava a prova, mas muito desidratado. Aí primeiro molharam a testa dele com uma esponja. A 11 quilômetros do fim, ele estava exausto e a equipe decidiu dar uma ajuda, estimulando ele com conhaque, claras de ovos e 1 mg de estricnina.
Nossa senhora. Um veneno que a gente sabe que é fatal. Aham. 4 quilômetros depois, ele pediu pra deitar e descansar, mas foi incentivado a continuar, só porque se ele insistisse, ele acabaria vencendo. A grande reviravolta dessa prova aconteceu quando o Hicks, já meio zumbi, alucinando, olhou pra frente e viu o Fred Lors, que tinha desistido, correndo na frente dele, bem tranquilo e altivo. O Lors, que tinha subido no carro e aproveitado a carona por 16 quilômetros, simplesmente desceu e decidiu correr até a linha de chegada, como se nada tivesse acontecido. Declarado campeão, ele tirou uma foto Filha da porra. com Alice Roosevelt, filha do presidente Theodore Roosevelt, e estava prestes a ser coroado com a medalha de ouro quando avisaram que ele tinha percorrido metade da prova de carro. Pela malandragem, obviamente, ele não foi declarado campeão e acabou banido do esporte por um ano. Aí, em 1905, ele se redimiu, ganhando a maratona de Boston. Mas se o vencedor não venceu, quem venceu? A essa altura, o zumbi Thomas Hicks não estava nem mais funcionando como um ser humano. Exausto, desidratado, envenenado e com a pele cinza, ele recebeu mais um shot, por que não? Claro. Do coquetel de conhaque, clara de ovo e estricnina e segue o baile. Hicks estava correndo mecanicamente como uma peça de maquinário. A gente devia ter dado um prêmio honorário pela sagacidade, mas aí tem que dar prêmio pro meu mano Félix também, por ter chegado em quarto lugar. É muito mais impressionante do que o cara. Seus olhos estavam mortos, a cor do seu corpo e pele tinha ido embora. Seus braços pareciam pesos bem amarrados, ele mal levantava suas pernas. O cérebro estava quase normal, mas havia um pouco de alucinação. E sua mente só pensava em comida, e ele tocou no assunto várias vezes no fim da prova. Thomas Hicks chegou na arena final rastejando e foi recebido por um pandemônio nas arquibancadas. O resultado final ficou assim: Thomas Hicks campeão, Albert Corey prata e Arthur Newton bronze, todos americanos. Em quarto, o cubano Carbajal. 14 atletas completaram a Maratona da Morte. O oficial Dr. Gulick proclamou: Hicks venceu a corrida de forma clara e honesta, e foi o melhor corredor. O tempo vencedor foi de 3 horas, 28 minutos e 53 segundos. Essa prova foi tão bizarra que o James Edward Sullivan, o organizador e chefe dos Jogos Olímpicos de 1904, disse que não tinha condições da Isso foi tipo a primeira fase da Exame Hunter, exato. maratona continuar no programa olímpico. Eu pessoalmente sou contra e acho que é indefensável sob todos os aspectos, exceto o histórico. A maratona de 1904 entrou para a história como uma das grandes anedotas do panteão olímpico. Mas St. Louis não teve só isso de bizarro. A gente está falando do começo do século XX, e naquela época algumas ideias raciais meio esquisitas estavam super na moda. Elas deram origem ao aspecto mais triste da feira. Dentro do departamento de antropologia, várias pessoas nativas de outras partes do mundo eram expostas como se fossem animais na reconstrução do seu habitat. Povos originários dos Estados Unidos e do México, esquimós, pigmeus da África Central, japoneses. Um dos hits da feira era a Vila das Filipinas, um território de 47 acres, com construções e pessoas em exposição simulando o ambiente do território que tinha acabado de ser adquirido pelos Estados Unidos. Como tudo que é ruim sempre pode piorar, o James Edward Sullivan teve ainda outra ideia. E se a gente criasse jogos e colocasse os, entre muitas aspas, selvagens para disputar? Nasciam assim os infames Anthropology Days, os dias da antropologia. Nas palavras do Sullivan, seriam Olimpíadas em que os selvagens iam imitar os brancos. A ideia, óbvio, era demonstrar uma suposta superioridade branca que o James Edward Sullivan acreditava, já que os estrangeiros não iam saber nenhuma daquelas regras esquisitas dos esportes. Acontece que os selvagens em exposição não tinham nada de selvagens. Eles eram profissionais, tinham agentes e estavam recebendo dinheiro pra estar ali. E estavam achando aquelas Olimpíadas um negócio muito ridículo. As disputas foram organizadas tão na pressa e entre pessoas que não falavam a mesma língua, a um nível que não souberam explicar as regras pra ninguém. Na prova de corrida, por exemplo, muitas pessoas nem entenderam qual era a linha de chegada e paravam antes ou corriam pra trás. Outro grande personagem dessa Olimpíada que é sempre lembrado é o germano-americano George Iser. Ele ganhou 6 medalhas na ginástica, sendo 3 de ouro, tudo isso com uma prótese de madeira no lugar da perna esquerda. Caralho? Que ele tinha perdido num acidente de trem. Até 2008, ele era o único atleta da história olímpica a participar das Olimpíadas usando uma prótese na perna. Os Estados Unidos, claro, foram os grandes vencedores do quadro de medalhas, já que só tinha atleta americano participando praticamente. Foram 244 medalhas Meu Deus do céu. americanas. Contra 12 da Alemanha, a segunda colocada. Apesar dos escritores e jornais americanos dizerem que as Olimpíadas de St. Louis foram um grande sucesso, o Barão de Coubertin, o dono das Olimpíadas,
Não gostou da mudança de cidade, não quis participar, não viajou e nem quis saber do que estava acontecendo. Ele detestava a cidade de St. Louis, não gostou de ter saído de Chicago e reclamou muito dos jogos dele terem sido só um apêndice da grande feira da compra da Louisiana. Foi uma Olimpíada esquisitíssima. Mas tudo bem, porque o futuro reservava coisas gigantescas para o movimento olímpico que ele estava começando a criar. Porra. Bom vídeo. Gostei do meu mano Félix. Meu mano Félix é meu novo herói. Ele é meu novo deus pessoal. Vamos todos. Let's all love Félix. Let's all love Félix.